Ser monitora do curso de alfabetização em armênio do PROIAD marcou profundamente minha trajetória enquanto professora e enquanto acadêmica. Particularmente, eu tive que lidar com desafios que vão além da minha experiência com a sala de aula tradicional, trabalhando com o ensino de uma língua estrangeira pouco conhecida num contexto remoto e recebendo alunos de diferentes realidades e com diferentes expectativas. Um dos momentos mais marcantes dessa experiência se deu com uma aluna de ascendência armênia que não conhecia a língua e buscou o curso na intenção de se reconectar com as suas raízes culturais e familiares. Em certo momento, surgiu uma dúvida não necessariamente relacionada ao conteúdo da aula, mas que era muito significativa para ela. A aluna queria saber o significado do apelido pelo qual a avó a chamava, Tosunik. Nós consultamos diversos dicionários, tanto de armênio oriental quanto armênio ocidental. Tentamos pesquisar por essa palavra utilizando diferentes formas de escrita e mesmo assim não obtivemos resultado. Até que, com a ajuda de um pesquisador do Centro de Estudos Armênios de Michigan, nós entendemos que Tosunik, na verdade, era uma forma derivada de duas palavras, to e shunik. Isso significa ei cachorrinho. É importante considerar que na Armênia há um costume carinhoso de se referir às crianças como shunik, cachorrinho, ou até mesmo como chetik, pintinho. Além de ter sido muito gratificante finalmente saber o significado de um termo depois de tanto tempo de pesquisa, também foi muito especial para nós que, de certa forma, partilhamos, juntamente a essa aluna, desse momento onde vimos o ensino de uma língua ser um canal para a memória, para a ancestralidade e afetividade. Essa vivência também me mostrou quão é importante que um professor esteja disposto a aprender junto com seus alunos. Nesse caso, foi preciso ouvir a história dessa aluna, acolher a sua dúvida e mergulhar junto com ela nessa investigação. No fim, esse processo não enriqueceu só o aprendizado dela, mas o meu também. Participar do PROIAD foi sem dúvidas uma das experiências mais significativas e inspiradoras da minha formação na USP, e eu sou muito grata por isso. Shatnora Kalutyon. Olá a todos, eu sou Evelyn, bolsista no PROIAD, na área do francês, pelo segundo ano consecutivo. E posso dizer que esse ano foi muito marcante para mim, né, como bolsista do PROIAD, pois eu passei por novos desafios, né? Para contextualizar um pouco, no ano passado nós havíamos criado um curso do francês voltado para a mobilidade acadêmica, mas era para alunos que não tinham conhecimento algum de francês. E foi pensando justamente nisso que nesse ano nós decidimos criar um módulo de continuidade para esses alunos que estudaram com a gente no ano passado e que desejavam aperfeiçoar-se no francês. E o objetivo deste módulo de 2024 era justamente desenvolver habilidades como escrever uma carta de motivação, participar de entrevistas, fazer um currículo, né? Justamente para que eles pudessem ter todas as chances de pleitear uma vaga numa universidade francófona, né? E para mim foi uma experiência muito interessante porque eu tive que pensar em novos materiais para serem adicionados nesse curso, novos elementos gramaticais, fonéticos, afinal eles já tinham um certo conhecimento de língua. Então, algo que me marcou muito foi perceber a evolução, né? O quanto que eles entraram no ano passado sem conhecimento algum, e esse ano eles já saíam capazes de participar de entrevistas, né? De construir cartas de motivações muito coerentes e, de fato, eles estavam inclusos mesmo linguisticamente, né? Nesse processo de mobilidade acadêmica, né? E tudo mais. O PROIAD foi, de fato, marcante para mim, pois antes dele eu não cogitava, né? Trabalhar com francês. E hoje em dia é o que eu penso mesmo, né? A Letras tem várias possibilidades e eu penso justamente em seguir essa área do ensino do francês, né? Eu agradeço muito a todas as coordenadoras, supervisoras, a quem faz isso acontecer, né? E é isso. Muito obrigada. As aulas de língua e cultura japonesa, com enfoque no contexto de mobilidade internacional, foi fundamental para eu conseguir aprimorar a competência na didática e nas preparações dos materiais, sempre com 3 escritas diferentes, acompanhadas de romanização e tradução, para assim conseguir familiarizar os alunos com uma língua que é muito diferente da nossa língua vernácula. E foi enriquecedor ter a experiência de receber feedbacks de alunos de diversas áreas que possuem perspectivas múltiplas sobre a língua. Um exemplo disso foi quando os alunos da oceanografia relataram que, para estudarem sobre maremoto, precisavam da língua japonesa, por conta do Japão ser referência nessa área de pesquisa e não encontravam artigos em outras línguas. E a partir disso, consegui montar uma aula que apresentasse a eles vocabulários das escritas acadêmicas japonesas para darem seus primeiros passos na leitura.
Então, tive a oportunidade de aperfeiçoar os conteúdos para que os cursos tivessem maior interdisciplinaridade e não sendo apenas um curso de língua e cultura básica, mas sim um curso que trouxesse temas, vocabulários e estruturas frasais que realmente os alunos pudessem usufruir nas suas futuras pesquisas e estudos. O PROIAD foi a minha primeira experiência como docente, então foi muito importante para mim poder colocar em prática todo o conhecimento e base teórica que eu venho tendo no curso de licenciatura, poder colocar em prática na elaboração de materiais e na elaboração de sequências didáticas, contando com o apoio da professora que me supervisiona no programa, que é a professora Eliane Gouveia Lousada. Então, ter esse apoio foi muito importante para que eu tivesse mais confiança e autonomia na preparação e aplicação das aulas. Além disso, um dos pontos que eu considero mais importantes nesse programa foi que no último semestre eu ofereci um curso voltado para mobilidade acadêmica. Então, nós elaboramos um curso voltado a gêneros textuais e orais que os alunos provavelmente encontrarão no momento de candidatura a um programa de intercâmbio de mobilidade acadêmica. Então, poder fazer parte da preparação desses alunos, poder contribuir e sonhar junto com eles, foi algo que eu considero muito gratificante desse projeto. O ensino diário para os estudantes da USP foi definitivamente a minha melhor experiência durante a graduação, pois através do ensino eu também pude aprender como lecionar um idioma tão diferente do português e como discutir um mundo tão distante do nosso, o mundo árabe, através de questões históricas, sociais, culturais, entre outras. Para este curso, eu utilizei a plataforma Cursos de Extensão da USP, o que me proporcionou produzir atividades interativas. Essas atividades se constituem de vídeos, fotos, figuras, mapas, entre outros, e não necessitam da correção direta do professor. Ou seja, o aluno, ao enviar sua resposta, pode obter instantaneamente o seu feedback. Gostaria de agradecer os alunos que se inscreveram e participaram durante todo o curso, se desafiaram a aprender esse idioma tão diferente. E também a PROIAD, pela oportunidade de iniciação à docência e pelo convite de participação no Seminário de Línguas da USP. Muito obrigado. Olá, eu sou a Isabela Madeiro e eu sou bolsista da segunda edição do Programa de Iniciação e Aperfeiçoamento na Docência em Línguas, ou PROIAD Línguas, na área de língua italiana. Eu posso dizer que o PROIAD foi muito importante em muitos aspectos para o meu crescimento como docente e principalmente como uma forma de aplicar as teorias que a gente vê durante o nosso processo de formação na universidade, na licenciatura, no meu caso em letras português e italiano, com foco nesse caso na língua italiana. Acredito que o ponto mais importante para mim no processo da bolsa foi criar praticamente do zero os cursos para a comunidade USP, com o auxílio da coordenadora do italiano, a professora Fernanda Ortali, e também produzir e aplicar sequências e materiais didáticos. Foi uma experiência muito positiva e eu fico muito feliz por ter participado do PROIAD Línguas. Até a próxima! Antes do PROIAD, eu não tive a oportunidade de lecionar, ensinar alguém coreano, né? Eu sempre estive na posição de aluna. Então, inverter esses papéis e estar como figura, né? Como profissional, como professora, foi muito divertido. O nosso curso foi muito dinâmico, a gente ensinou vocabulário a partir de dramas, que é uma coisa que as pessoas geralmente pensam quando pensam em Coreia do Sul. E foi muito interessante ver o progresso dos alunos, ver como eles estavam aprendendo, quais as dificuldades que eles tinham, e eu podia entender também como aluna, mas agora como que eu poderia esclarecer para eles na posição de professora. A gente produziu todo o material e a gente percebeu como é difícil pensar no que ensinar, no tempo que leva e como avaliar esses alunos. Então o PROIAD é um programa muito interessante para nós graduandos que pretendemos seguir a carreira de professor. E foi um desafio muito grande,
mas eu acredito que os resultados é uma recompensa muito maior do que os desafios. Inclusive, eu encontrei alguns alunos fora das aulas, depois das aulas, e eles ficaram muito felizes em poder conseguir ler em coreano. E isso realmente mudou a minha visão como professora. E eu acredito que seja muito importante um programa desses existir para a gente ter essa primeira oportunidade de emprego, e principalmente em um mercado muito restrito como o de língua coreana, que vem crescendo, mas ainda é muito restrito. Então, eu tive essa primeira experiência e eu sinto que mudou completamente a minha visão, e eu me sinto muito mais preparada agora para o mercado. Minha experiência no ProIAD foi muito importante para minha formação como futura professora e futura pesquisadora. Participar desse projeto foi mais do que simplesmente dar aula. Foi um espaço onde eu pude realmente viver a prática docente e aprender com as interações que eu tive com alunos, colegas e professores. Durante o ano, nós oferecemos cursos de português para intercambistas, o que foi uma experiência incrível, porque trabalhar com pessoas de diferentes países, cada uma com suas próprias relações com a língua, nos desafiou a adaptar nossas abordagens, a aprender junto com eles. Além disso, também tivemos desafios administrativos, como registrar os cursos no Sistema Apollo, algo que foi muito difícil, mas foi um grande passo para a gente. Uma das experiências que eu quero compartilhar com vocês foi a oportunidade de ministrar uma oficina de língua portuguesa em outro país. Foi muito especial poder levar nossa língua e cultura para fora do Brasil e perceber o interesse das pessoas no português como língua produtora de conhecimento. O ProIAD ele foi essencial na minha formação, isso é um fato. Ele me mostrou que a docência é um caminho de aprendizado constante e de impacto profundo, tanto na vida dos alunos como na minha. Eu sou muito grata por fazer parte de um projeto que não apenas forma novos professores, mas também leva o ensino de línguas para futuros pesquisadores aqui dentro da Universidade de São Paulo. Estar imerso nesse contexto, ter a orientação da professora Xia e participar ativamente nesse processo de criação de um curso foi totalmente enriquecedor, foi também extremamente importante para a gente perceber aí todas as pedras no caminho da docência. Então, nos foi feita a sugestão nesse curso de chinês de a gente utilizar marcas, slogans, nomes de marcas, trava-línguas, coisas assim mais cotidianas e também que facilitassem lembrar bastante, o que foi aprendido. Então, a gente teve que criar aí bastante coisa do zero, então foi bem gratificante aí poder depois realizar esse trabalho com os alunos e, pelo que eu pude perceber, todos eles também aproveitaram bastante. Desde que eu comecei a atuar dentro da sala de aula, eu sempre tive muito receio de como seria quando eu fosse docente, em relação ao planejamento de aula, a execução e também a preparação de material didático. E ao participar do projeto ProIAD, eu pude enfrentar essas inseguranças, porque foi um projeto de aprendizagem, desde planejamento de aula, planejamento de material didático autoral e principalmente na condução, na melhor maneira de conduzir a aula para os alunos intercambistas que estavam aprendendo português. E foi uma experiência muito enriquecedora, não só nessa questão de enfrentar os receios, mas também nessa questão de aprendizagem. Eu pude aprender muito com os alunos, com os outros monitores e também com os professores supervisores. E o que me marcou bastante foi que no final do curso, os alunos eles deram um retorno, eles se apresentaram muito agradecidos pelo projeto, pelo curso, e deram um bom feedback. Então, para mim, foi uma experiência incrível. A minha experiência no ProIAD foi e tem sido bastante enriquecedora e, ao mesmo tempo, desafiadora.
A gente começou o ano oferecendo para os estudantes um curso de 20 horas assíncrono online e foi muito legal. A gente teve a oportunidade de gravar os vídeos desse curso no Lapel, que é um estúdio profissional dentro da USP. No segundo semestre, a gente decidiu mudar totalmente a estratégia e a gente foi para o modo presencial. Oferecemos 5 oficinas com foco no desenvolvimento profissional e acadêmico dos estudantes. Então, a gente ofereceu uma oficina sobre leitura de resumos, como escrever um currículo, como escrever e-mails, como fazer anotação num congresso, durante uma aula, como fazer uma apresentação em inglês. E foi maravilhoso estar junto desses estudantes da graduação, percebendo a participação e o interesse deles nos temas que a gente ofereceu para eles. Enfim, está sendo muito bacana. Participar do Proiade foi uma experiência muito enriquecedora, muito boa mesmo, assim. Especialmente do ponto de vista metodológico, né? A gente conseguiu avaliar e colocar as nossas próprias práticas docentes como objeto de pesquisa, né? Então, foi olhar para aquilo que a gente estava fazendo e verificar, esse é o caminho certo, o que a gente pode fazer para melhorar, fazer determinados ajustes a partir de um embasamento teórico que a gente já viu na licenciatura e também da orientação que a gente teve sendo acompanhados ali pelos professores orientadores. Então, foi um processo bastante interessante que nos fez crescer bastante, nos fez ser bastante críticos, né, do nosso processo de ensino, né, de línguas. Eu participei do programa de português brasileiro para estrangeiros e essa experiência também fez com que eu pensasse sobre a minha própria língua, o próprio português brasileiro, qual é esse português brasileiro que a gente vai ensinar, e também me colocou dentro, de uma certa forma, de uma política linguística que ainda não está consolidada na USP, mas eu acho que o Proiade ele traz marcas importantes para pensar, né? A gente tem um curso de letras hoje que tem várias habilitações e essas habilitações, né, dessas várias línguas ainda são pouco aproveitadas. Então, o Proiade aparece como uma luz nesse caminho. E no caso especificamente do português brasileiro para estrangeiros, é uma forma de acolhimento dos intercambistas, de valorização da nossa língua, de valorização também da marca da própria universidade. É uma forma de contribuir com a internacionalização através da nossa própria língua, através do ensino dessa própria língua, que a gente buscou aliar a cultura, a gente buscou apresentar a própria universidade, a cultura acadêmica e a cultura popular, a cultura como um todo do Brasil. Então, tudo isso aliado à língua me trouxe muitas e muitas reflexões que contribuíram bastante aí para o meu processo de docente em formação. O Proiade foi um programa, de fato, essencial para a construção desse caminho. Participar do Proiade agora em 2024, dando aulas de inglês para estudantes de graduação da USP, foi uma experiência riquíssima. Em primeiro lugar, porque são estudantes realmente comprometidos com o processo de aprendizado, com um bom repertório, então a gente pôde aprender muito uns com os outros em sala de aula, mas também porque a gente pôde projetar cursos do zero. No primeiro semestre, a partir do que foi deixado pela bolsista de 2023, a gente construiu um curso online e completamente assíncrono. Então, a gente queria atender o maior número de alunos em todos os campi da USP. Foi muito interessante perceber a enorme demanda de estudantes por esses cursos de inglês. Foram 559 inscritos para 100 vagas, mas só 29 pessoas terminaram o curso. Apesar de terem terminado bem, a gente queria conhecer melhor esses estudantes que deixaram, né? A gente queria entender melhor essa evasão. E, portanto, a gente desenhou para o segundo semestre uma série de oficinas presenciais e bastante específicas. A gente ensinou estudantes a escreverem o próprio currículo em inglês, tomarem notas e participarem de aulas nesse idioma, a prepararem falas em inglês, apresentações em inglês e a escreverem abstracts. Bom, todos os que vieram para a sala de aula foram muito engajados nas atividades, mas aproximadamente só 50% vieram para a sala. Então a gente ainda precisa descobrir como fazer com que eles venham de fato. Além disso, a gente pôde conhecer melhor também a estrutura da FEFELESH. Eu não sabia que a gente tinha estúdios e servidores que eram capazes de operar câmera, editar vídeos. Isso foi muito bom. E por isso sou muito grata por ter aprendido tanto com o Proiade. Obrigada e bom fim de ano, boas festas para vocês. Tchau, tchau. O Proiade foi uma excelente experiência para mim. Eu, como moradora da periferia, já sabia que a Universidade de São Paulo ia me prover grandes experiências,
mas nenhuma delas tinha chegado perto dos meus sonhos reais, que eram ser educadora e também trabalhar com o espanhol e América Latina. Foi dentro da universidade que trabalhei com isso e foi também, principalmente no PROIAD, que pude desenvolver esses sonhos. Eu quero ser e trabalhar com a educação de uma forma interessante, de uma forma marcante para os educandos e que seja realmente conectado com os meus interesses e os conteúdos que quero passar. No PROIAD eu pude desenvolver um pouco mais disso, planejar aulas, desenvolver também meu conhecimento do espanhol e de como promover esses espaços de aprendizagem, porque é diferente, né? Como a gente estuda e como a gente transmite isso para outra pessoa. E durante esse período teve um processo muito interessante no último curso, em que trabalhando no contexto do espanhol no intercâmbio, nesses processos de estar em outro país e desenvolver também o vocabulário, o conhecimento em outro idioma, a gente trabalhou muito com as cartas de motivação, de como a gente pode colocar a nossa marca nessas cartas para conseguir uma bolsa, para colocar nossos talentos também. E durante essas aulas a gente trabalha muito com questões internas, né? E como se desenvolve, como se encontram talentos dentro da nossa história. E o feedback foi muito interessante, foi muito transformador. Foi ali que eu consegui entender que realmente queria ser professora e quero trabalhar com espanhol. Porque naquele processo, a devolutiva foi muito interessante dos educandos. Eles nunca tinham pensado sobre isso, de como eles têm coisas importantes para mostrar para o mundo. A minha experiência no PROIAD foi tanto desafiadora quanto muito enriquecedora. Esse ano, a nossa proposta foi de oferecer um curso de letramento em língua chinesa. Para isso, no primeiro módulo, nós começamos introduzindo ferramentas de busca, pesquisa. Nós também introduzimos nomes de marcas, porque nós pensamos, né, como nós poderíamos fazer uma ponte entre o uso corriqueiro da língua chinesa para os chineses e também conseguindo fazer essa ponte entre o conhecimento que os brasileiros já têm, né? Muitas marcas chinesas, os brasileiros já têm um pouco de conhecimento, mas é aquele negócio de que eles sabem falar de uma forma um pouco mais abrasileirada. Então, enfim, né? Nós introduzimos dessa forma. Já para o segundo módulo, nós adaptamos a história da Chapeuzinho Vermelho para o nível de chinês deles. Essa parte foi desafiadora. Nós também produzimos todo o nosso material, então esse foi outro desafio. E nesse segundo módulo, nós começamos a introduzir gramáticas, nós começamos a introduzir um pouco mais de interpretação de texto, tudo isso tentando usar algumas construções que eram mais usadas na prática do povo chinês. E isso que eu acho que foi muito interessante da nossa proposta. Era muito valoroso ver a resposta dos alunos conforme as aulas iam passando. E esse também foi o grande desafio, né? Porque a partir do momento que você entra na sala de aula, você pode até esperar, mas você nunca vai ter certeza do que vai acontecer, de como os alunos vão reagir, quais vão ser as dúvidas. Por isso que o PROIAD foi uma experiência insubstituível na minha vida. Foi uma experiência muito gratificante e que acrescenta muito, que é muito necessária. Oi, meu nome é Diego, eu faço parte da vertente de línguas do PROIAD, especificamente no curso de alemão. O primeiro curso que a gente realizou, ele foi de certa forma desafiante e inovador para mim, porque um dos requisitos era que os nossos alunos tivessem nível de alemão intermediário a avançado. Em um questionário que a gente distribuiu para eles uma semana antes das aulas começarem, a gente percebeu que metade deles tinha nível de alemão iniciante. Desta forma, a gente teve que reformular o nosso curso, adequando ele ao nível linguístico dos nossos alunos. Isso se mostrou muito significativo para a minha formação como professor, mas também para a experiência deles, porque eles podiam entender as lições, acompanhar o curso e sentir que estavam aprendendo. O nosso curso ele foi voltado para as áreas de Direito, Engenharia e Enfermagem, e a maioria dos nossos alunos eles eram do Direito ou da Enfermagem. No final, eles tiveram que realizar uma apresentação em alemão, colocando em uso o vocabulário que eles aprenderam e os interesses dele com os estudos ou interesses pessoais.
Depois, no questionário que a gente distribuiu para eles no final do curso, eles relataram pra gente que a experiência deles foi muito significativa e que eles aprenderam muito. Eles gostaram da interação que tiveram, do desafio com a língua e principalmente da ludicidade das aulas, porque a gente sempre tentava usar um Kahoot ou um Wordwall para tentar quebrar aquele gelo que tinha entre professor e aluno e entre eles mesmos. Dito isso, eu posso afirmar que a experiência que eu estou tendo no ProIAD está sendo muito valiosa para a minha formação como professor. Olá, tudo bem? Eu gostaria de trazer um relato de algo que eu considero bastante relevante para a minha formação enquanto professor de língua estrangeira, no que diz respeito ao curso de língua e cultura russas que eu ministrei entre setembro e novembro pelo programa ProIAD, né? O curso que foi pensado por mim e pelo professor Alexander era um curso que, de certa forma, tentava aproximar a aprendizagem da língua estrangeira, no caso russo, da aquisição de língua estrangeira, né? E isso significava que uma das minhas atuações enquanto professor seria a de ensinar a língua sem traduzir o que eu estava ensinando, né? E isso passava muitas vezes por trazer para o curso contextos que tivessem algo de prático ali. Foi um curso à distância e isso foi um desafio, porque trazer algo prático para um curso à distância não é fácil. Porém, justamente porque eu tive que me familiarizar e aprender a usar softwares de animação e, por exemplo, After Effects, Premiere Pro e também de edição de imagem como Illustrator e Photoshop, né? Trazer um apelo visual muito grande para a construção desses contextos para que eu pudesse, então, ensinar russo sem traduzir absolutamente nada, né? E eu pude atestar na prática que isso deu certo. Em primeiro lugar, porque o índice de aprovação de alunos, né, nesse curso foi bastante alto. Muitos alunos permaneceram frequentando o curso e foram aprovados. Em segundo lugar, porque eu recebi uma enxurrada de e-mails elogiando a didática, elogiando o curso e agradecendo pela oportunidade de aprender russo dessa forma. É isso. Graças ao ProIAD, eu consegui dar as minhas primeiras aulas, ter esse primeiro contato com a docência, e foi muito interessante conseguir produzir esse material didático, que a gente usou dramas coreanos para contextualizar o ensino do alfabeto coreano, o Hangul. E foi muito interessante de ensinar o Hangul pensando nas dificuldades que eu tive na época, mas também vendo cada aluno ter uma dificuldade diferente e conseguir sanar essas dúvidas, e também aprender a relembrar coisas que eu tive dificuldade, mas que eu não lembrava mais que eu tinha. E foi muito importante para mim poder ver a evolução dos alunos e ver como eu pude ter parte disso. No final do curso, teve alguns alunos que superaram as minhas expectativas, e o orgulho que eu senti de saber que eu participei desse processo foi algo incrível, que realmente complementa a licenciatura. Então, o ProIAD foi muito bom para isso. Olá, meu nome é Alexandre Marques, estou aqui no Museu de Zoologia da USP, eu sou estagiário do programa ProIAD. Com isso, a gente começa a desenvolver as atividades aqui no museu, né? É claro que eu entrei no museu, não sabia tudo, então a primeira etapa é a gente aprender um pouco mais sobre as coisas que tem aqui no museu. Então, no museu tem um dos maiores acervos do mundo, né? E tem a parte de exposição que é bem grande. E com isso, a equipe do museu faz todo um treinamento pra gente, né? Pra gente ler muitos textos, artigos, rotas de conversa. Com isso, a gente consegue se apropriar mais do museu. Depois dessa etapa de se apropriar e conhecer mais o museu, a gente começa a atender o público. A gente faz atendimento de escolas, universidades e público em geral. Então, dias de semana,
o museu é cheio, a gente recebe várias escolas e nos finais de semana a gente faz o quê? Atividades para o público. Então o museu ele conta com várias atividades interativas, desde oficinas, pintura, jogos, desenhos para colorir, e tudo isso também a gente faz o quê? A gente ensina um pouco para o público sobre o que tem no museu, tanto os animais quanto os fósseis. Então tudo isso a gente desenvolve aqui no museu. E toda essa estadia que a gente tem no museu de desenvolvimento, tanto acadêmico como do profissional, foi muito importante para a gente, tá bom? Muito obrigado. Olá, eu sou a Camila, eu curso Ciência da Natureza na USP Leste e eu faço parte do programa PROIAD aqui no Museu de Zoologia. Está sendo para mim uma experiência muito interessante, está acrescentando bastante para mim. Não só na parte de zoologia, mas também na parte de passar o conhecimento para as pessoas. Aqui eu tenho contato tanto com os especialistas da parte de zoologia, quanto na parte do pessoal que trabalha no museu. E isso para mim está acrescentando bastante. Tanto também a parte das coleções. As coleções também são incríveis e é bem satisfatório trabalhar por aqui. E também tem o aprendizado com contato com o público. Eu creio que isso ajudou bastante na minha didática, melhorou bastante isso, porque aqui a gente não trabalha somente com um tipo de público. É considerado uma educação não formal, mas a gente tem uma riqueza muito grande, porque a gente pega desde a terceira idade, público adulto, crianças, e assim a gente vai vendo como passar essas informações para eles. Um pouco na nossa biodiversidade, um pouco de tudo que o museu pode agregar na vida dessas pessoas. Isso tem sido bem motivador e está sendo muito bom esse programa. Olá, meu nome é Davi Roisman, sou bolsista PROIAD do Museu Paulista desde setembro de 2024 até março de 2025. Desde então, tive a oportunidade de desenvolver um processo formativo junto com a equipe do educativo do museu, onde eu pude acompanhar os educadores em atividades com o público infantil, com o público idoso, além de ter a oportunidade de mediar com o público espontâneo. Acho que um dos aspectos mais interessantes dessa experiência de estágio no museu foi entrar em contato com uma literatura teórica sobre educação museal e sobre cultura material, que é o que dá especificidade ao trabalho de pesquisa e de educação no Museu Paulista, de modo que eu pude enriquecer minha formação enquanto profissional da história, enquanto docente também. Recomendo a todos que tiverem interesse nessa vaga ou que vislumbrem um futuro dentro da área de museus, que integrem esse programa e que tenham experiências tão valiosas quanto a que eu tive. Obrigado.
Fala pessoal, o meu nome é Flávio Bianchini, eu faço parte do programa PROIAD da USP, sou aluno de licenciatura em Ciência da Natureza da USP Leste, e esse vídeo é para falar um pouquinho desse programa que eu participo, onde eu tive a oportunidade, estou tendo, de conhecer aqui o Museu de Zoologia da USP, um lugar incrível, com um acervo fenomenal. Por exemplo, tem uma preguiça gigante, tem dinossauros, tem uma diversidade imensa da vida e do nosso Brasil, como os biomas e afins. Também tive a oportunidade estou tendo de trabalhar com crianças, com jovens, com adultos de todas as idades, com as visitas monitoradas, com as atividades que tem aqui no museu, como caça aos fósseis, a caçada aos animais. Também a gente desenvolveu aqui uma oficina muito legal, chamada Desvendando os Fósseis, onde a gente pode pôr a mão na massa e criar nossos próprios fósseis. É muito bacana. Então, eu só tenho a agradecer aqui a equipe do museu, que sempre nos ajuda, nos recebe muito bem e nos incentivam, ao PROIAD pela essa oportunidade. E eu estou aqui aprendendo muito, que com certeza vai me ajudar na minha formação e no meu futuro. Valeu, pessoal, vocês são 10. Oi, pessoal, eu sou a Júlia, tenho 24 anos, sou licencianda em Letras, Português e Inglês na Universidade de São Paulo e bolsista PROIAD aqui no Museu de Zoologia. O Programa de Iniciação e Aperfeiçoamento à Docência em Línguas, Ensino Fundamental, Ensino Médio e na Educação Museal é um programa de bolsas destinadas a alunos de licenciatura da USP, para atuação na escola de aplicação, nos centros plurilingües ou nos museus da universidade, como é o meu caso. Aqui no Museu de Zoologia, somos responsáveis por monitorias de grupos escolares do Fundo 1 ao ensino médio, universitários, de adultos e até de idosos que vêm visitar a exposição permanente do museu. Também produzimos e auxiliamos nas oficinas que acontecem aos finais de semana e nos cursos oferecidos pelo museu. Junto com o colega PROIAD, o Vitor, estou desenvolvendo um projeto de adaptação de contos indígenas brasileiros com personagens da fauna nativa, com exemplares reais aqui no museu para o Teatro de Sombras. A adequação da linguagem na divulgação científica de forma fácil, acessível e encantadora a públicos tão heterogêneos tem sido o meu maior aprendizado e que, graças ao PROIAD, as conversas com o núcleo educativo do museu e a orientação da professora Thalita, tenho conseguido aprender cada vez mais. Oi, pessoal, eu sou a Júlia, tenho 24 anos, sou licencianda em Letras, Português e Inglês na Universidade de São Paulo e bolsista PROIAD aqui no Museu de Zoologia. O Programa de Iniciação e Aperfeiçoamento à Docência em Línguas, Ensino Fundamental, Ensino Médio e na Educação Museal é um programa de bolsas destinadas a alunos de licenciatura da USP, para atuação na escola de aplicação, nos centros plurilingües ou nos museus da universidade, como é o meu caso. Aqui no Museu de Zoologia, somos responsáveis por monitorias de grupos escolares do Fundo 1 ao ensino médio, universitários, de adultos e até de idosos que vêm visitar a exposição permanente do museu. Também produzimos e auxiliamos nas oficinas que acontecem aos finais de semana e nos cursos oferecidos pelo museu. Junto com o colega PROIAD, o Vitor, estou desenvolvendo um projeto de adaptação de contos indígenas brasileiros com personagens da fauna nativa, com exemplares reais aqui no museu para o Teatro de Sombras. A adequação da linguagem na divulgação científica de forma fácil, acessível e encantadora a públicos tão heterogêneos tem sido o meu maior aprendizado e que, graças ao PROIAD, as conversas com o núcleo educativo do museu e a orientação da professora Thalita, tenho conseguido aprender cada vez mais. Olá, meu nome é Larissa, eu sou estudante de licenciatura em Ciências da Natureza, sou bolsista PROIAD no Museu de Zoologia da USP. No museu, pude conduzir monitorias para as escolas e grupos variados, acolhi visitantes nos finais de semana, participei de diversas atividades educativas e também desenvolvi um projeto educacional ligado ao museu. Aqui eu pude aprender sobre educação museal e a interagir com grupos diversos. Essa experiência foi transformadora porque ela ampliou a minha formação como educadora e reforçou meu desejo de inspirar outras pessoas a gostarem de ciência.
Agradeço muito por essa experiência no Museu de Zoologia através do PROIAD. Olá, meu nome é Murilo Giannini, atualmente eu sou educador aqui no Museu do Ipiranga, mas entre os anos de 2022 e 2023 eu fiz parte da primeira turma de PROIADs em museus. Eu venho aqui compartilhar um pouquinho dessa experiência, que foi exatamente a participação no programa que me permitiu ocupar esse espaço agora como educador aqui no mesmo museu onde eu fiz o estágio. Foi através da experiência que eu tive contato pela primeira vez com essa profissão de educação museal, uma profissão que antes eu não tinha avaliado como uma possibilidade dentro de uma carreira relacionada aos espaços museais. Então eu compartilho essa experiência principalmente para os colegas que futuramente pretendam prestar o programa do PROIAD. Recomendo e acho que é interessantíssimo para quem quer ter o primeiro contato com essas experiências dentro da área de educação museal. E recomendo também porque você pode acabar gostando muito de se tornar um educador dentro dessa área. Oi, meu nome é Paulo Matheus Ordonha da Silva. Eu sou aluno do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza. Eu atuo aqui no Museu de Zoologia de São Paulo pelo PROAD, que é um programa que me permite desenvolver as minhas habilidades como um futuro docente em ciências, através das atividades realizadas aqui no museu. Atividades que vão desde as visitas monitoradas até a participação em oficinas que nós, como monitores, desenvolvemos e também engajamos na organização, e a participação no desenvolvimento de um projeto autoral que tem como objetivo a comunicação científica com o material e acervo aqui no museu. Então é através dessas atividades que o PROAD me permite, no MUSUSP, desenvolver a minha capacitação como um futuro regente de ensino de ciências. E é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade e espero que a gente possa se encontrar aqui no MUSUSP. Até mais. Olá, pessoal. Eu sou Tatiana. Eu faço licenciatura em Geociências e Educação Ambiental no Instituto de Geociências e também sou bolsista PROIAD no Museu de Zoologia. Eu entrei como bolsista no segundo edital, começamos em julho, e desde então eu tenho tido uma experiência bastante enriquecedora. Aqui no museu a gente atua como monitores nas atividades durante a semana, que são a monitoria das escolas de ensino fundamental, médio e também superior. E aos finais de semana a gente atua com o público geral, nas oficinas e atividades que são oferecidas aqui no museu. Para mim tem sido uma experiência muito produtiva, porque eu já gostaria de estar atuando nessa área. Então, ter essa oportunidade foi ótimo para mim. Tenho aprendido muito aqui com o pessoal do museu, principalmente nas monitorias. Já era algo que eu gostaria de estar fazendo anteriormente e agora tendo essa oportunidade, para mim está sendo excelente. E eu espero, se tiver condição, de a gente continuar aí mais um tempinho atuando aqui no museu, que para mim tem sido ótimo. Obrigada. Oi, eu sou o Vitor, sou estudante de História na USP e também faço parte do PROIAD aqui no Museu de Zoologia. Eu sempre tive vontade de entrar na área cultural, em trabalhar em museus, mas ao longo da minha graduação eu fui sendo levado para outros caminhos e acabou então que a Bolsa PROIAD fez com que eu mergulhasse na área educativa de museu. E aqui eu desempenho algumas funções como monitorias, ou seja, monitorias para todos os visitantes, no caso a maioria é de ensino regular, ou seja, ensino fundamental, ensino médio e também para alguns do ensino superior. E além disso, estou desenvolvendo algumas oficinas. Uma delas é o Teatro de Sombras, com base na história indígena, que tem um viés com a tradição oral. E além disso, estou recebendo todo o apoio da equipe do museu também. E por isso eu quero continuar aqui, porque eu ainda tenho algumas ideias, alguns projetos em mente que eu quero colocar em prática. Então a minha estadia prolongada aqui no museu seria muito satisfatória para colocar essas ideias todas em prática. Obrigado. Olá, eu sou a Camila, tenho 22 anos, eu estudo letras, português e espanhol. Eu faço parte do PROIAD tem mais de um ano, na verdade esse é o meu segundo ano consecutivo no projeto. E o projeto transformou quase por completo a minha graduação. Hoje eu entendo a educação como um lugar que vai além da teoria
né? E a gente só aprende de fato na prática. É um projeto que me deu muito aporte técnico, construído ali sozinha e com a escola, no dia a dia. Para mim, o que mais fica é que só através do vínculo a gente consegue educar e transformar a vida de crianças, principalmente as neurodivergentes, né? As que desobedecem o que a gente espera de uma criança educada. Só a partir do vínculo que a gente traz essas crianças pra gente, consegue mudar a vida delas. O projeto é completamente fundamental, não só para minha graduação, mas enfim, para a universidade como um todo, porque é um projeto que se constrói na prática, um projeto que se constrói no dia a dia. E falando da frente da escola de aplicação, ele é essencial para o funcionamento da escola. Hoje os PROIADs, os professores, o corpo docente e os funcionários, enfim, trabalham juntos. É um dia a dia escolar feito em equipe. E os PROIADs participam 100% ativamente do dia a dia das crianças. É isso, essa é a minha contribuição e essa é a contribuição do PROIAD na minha vida também. Obrigada. Olá, me chamo Flávia Nobre, sou aluna de Letras com habilitação em Português e Russo e bolsista PROIAD na Escola de Aplicação, atuando especialmente com a língua inglesa, mas também com as línguas francês e espanhol. Ao longo da minha experiência na escola, pude atuar em diversas frentes. Diante de um cenário de aposentadoria de professores e de corte de bolsas PUB, minha atuação acabou se ampliando. Pude atuar em sala de aula, bem como oferecer oficinas de inglês. Em sala de aula, acabei auxiliando especialmente as professoras de francês. Nessa oportunidade, pude corrigir atividades, montar materiais didáticos, auxiliar os alunos em sala de aula, participar da organização de eventos e muitas outras experiências que expandiram meus horizontes. Já na frente de inglês, ofereci, juntamente a outra bolsista da área, oficinas de inglês preparatórias para o vestibular. Essas oficinas foram uma oportunidade muito boa de desenvolvimento das minhas habilidades autônomas e independentes e também do trabalho colaborativo num cenário de docência. Essa experiência como bolsista me permitiu aplicar na prática os conhecimentos que adquiri ao longo da minha formação na universidade, podendo desenvolver as minhas habilidades organizacionais, de comunicação, de trabalho em equipe, além de poder me preparar para enfrentar os desafios reais que existem dentro de um ambiente escolar. Ser bolsista PROIAD foi, sem dúvidas, um marco no meu percurso acadêmico e no meu percurso profissional. Eu tenho muito orgulho de ter contribuído para a continuidade do ensino de línguas estrangeiras na escola de aplicação e no contexto da educação básica na Universidade de São Paulo, mesmo considerando todo esse contexto de adversidade. Muito obrigada! Olá, eu me chamo Giovana, eu sou bolsista PROIAD da vertente da Escola de Aplicação da FEUSP. Eu vou falar um pouco sobre os meus aprendizados dentro do projeto no ano de 2024. Eu trabalhei com uma turma do Fundamental 1, mais especificamente com uma criança autista com nível de suporte 3, que precisa de apoio em todos os momentos da sua rotina. Eu tenho muitas histórias para contar, mas eu acho que o fundamental a dizer é que é um trabalho bem cansativo física e mentalmente, mas que tem seus lados bons. Como agora, no final do ano, que essa criança está com uma hipótese de leitura que é silábica com valor sonoro, sendo que no começo do ano ela não sabia todas as letras, então mostra aí um desenvolvimento muito grande. Além disso, tiveram momentos muito desesperadores por conta de como a criança lida com as suas frustrações, e nós, bolsistas, não estamos preparados para lidar com isso, descobrindo no dia a dia como a gente faz esse manejo. Eu aprendi como ser uma professora mais paciente e a elaborar expectativas dentro daquilo que pode ser executado pelas crianças, a lidar com algumas frustrações, a como combinar alguns limites, a fazer atividades diferenciadas considerando as possibilidades da criança e a me comunicar de maneiras diferentes. Contudo, a falta de formação técnica e teórica foi sentida em diversos momentos. Junto a isso, um sentimento de desvalorização por parte da universidade também se instalou ao longo do ano, pois a remuneração oferecida pela Bolsa não contempla as atividades realizadas ao longo dela. Mas esse projeto ele é fundamental para o funcionamento da escola e para a formação dos graduandos que se tornarão docentes logo mais. Então, essa questão ela precisa ser revista se a gente for fazer a continuidade do projeto. Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana e eu sou bolsista PROIAD da Escola de Aplicação. Eu acompanho os 5º anos do Ensino Fundamental 1
nas disciplinas de matemática, geografia, ciências, educação física e música. E eu vim da licenciatura em artes cênicas, então para mim esse começo foi um pouco assustador. Eu fiquei tentando entender como que eu poderia contribuir a partir da minha área, a partir da minha formação, mas acabou que eu me descobri na sala de aula. Para mim foi uma experiência transformadora e eu atuei principalmente na mediação de conflitos. Assim, os quintos anos são uma turma que tem um perfil que revela bastante diferenças de gênero, assim, principalmente atrelados ao futebol, que é o hiperfoco deles. Eles gostam muito e as questões sempre vão aparecendo, tanto das meninas como dos meninos. As meninas pautam muito pela igualdade do tempo de quadra, então sempre que eu podia contribuir com essas questões, mediar os conflitos, eu conseguia estar presente, e mesmo em sala de aula, nas disciplinas de matemática, eu acabei descobrindo modos de ajudá-los, e acho que isso se deve ao tempo do programa também, porque ficar tanto tempo na escola, né, o período do ano letivo inteiro e vários dias da semana, permite que você entenda verdadeiramente qual que é a rotina escolar, quais são as demandas de cada aluno. Eu sinto que eu pude conhecê-los mais profundamente, conhecer as nuances, as complexidades de cada um e entender qual seria a melhor forma de auxiliá-los, tanto dentro da sala de aula como fora, né, nos espaços do intervalo, nas outras atividades extras que eles têm. Nós visitamos a aldeia Calipeti, que é uma aldeia indígena, que foi uma atividade super bacana também. Então, acho que o PROIAD é um programa muito legal e que permite você conhecer verdadeiramente o espaço escolar e desenvolver um vínculo com os alunos. E acho que isso, para mim, foi o mais transformador. Olá, meu nome é Juliana e hoje eu vou compartilhar minha experiência como bolsista PROIAD na Escola de Aplicação da USP. Antes de ser bolsista PROIAD, eu já era bolsista PUB da escola, mas a bolsa PROIAD me trouxe novos desafios, novas funções e aprendizados incríveis na área de inglês. Eu tive a oportunidade de acompanhar as turmas de inglês do 6º e 7º ano, que eram as turmas que eu mais acompanhei, e foi uma experiência muito enriquecedora. Eu pude observar de perto como principalmente a professora Lindy estruturava a aula dela e criava estratégias para engajar os alunos, e o método de ensino mesmo que ela usava. E eu tive a chance de colaborar diretamente com as atividades, trazendo também um pouco da minha perspectiva, da minha experiência para a sala de aula. Uma outra parte muito especial dessa experiência foi ministrar, junto com minha colega Flávia, um curso de inglês voltado para os alunos de ensino médio no contraturno, que era um curso de inglês para vestibular. Planejamos e conduzimos as aulas com muito cuidado, sempre pensando em como motivar os alunos e adaptar os conteúdos. E foi muito desafiador, mas foi muito gratificante ver o processo deles ao longo do curso. Ser bolsista PROIAD me permitiu colocar na prática o que eu estudo na graduação e desenvolver muitas habilidades como planejamento, liderança, trabalho em equipe. Essa experiência não só ampliou a minha visão sobre o ensino de inglês, mas sobre todo o processo educacional, uma vivência pedagógica dentro de uma escola, e reforçou meu desejo de seguir na área da educação. Eu sou muito grata pela confiança que a Escola de Aplicação e a USP, né, depositaram em mim. Sou muito feliz por ter sido bolsista PROIAD. Obrigada por ouvir. Olá, eu sou a Lilian, bolsista PROAD na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP, e através desse vídeo eu gostaria de compartilhar um pouco da experiência vivida ao longo de 2024. A minha atuação era numa turma de terceiros anos do ensino fundamental. Nela, minha principal responsabilidade era o apoio à professora regente,
nas atividades cotidianas, com foco especial em um grupo de 4 crianças em processo de consolidação da leitura e escrita. Inicialmente, realizar atividades com os alunos era um desafio, horas por falta de carga teórica e prática, horas por insegurança, pois embora já tivesse atuado em outras frentes de bolsa, nunca havia exercido uma função tão próxima no dia a dia escolar. Contudo, esse contato promoveu um olhar de tentativas e adoção do uso de materiais concretos, entre eles jogos pedagógicos, material dourado, em conjunto com uma linguagem mais acessível para as crianças. Essa vivência me proporcionou uma compreensão mais profunda do que significa ser educadora. Percebi que o processo de ensino é dinâmico e constante, exigindo adaptação e flexibilidade. O erro faz parte desse processo, sendo fundamental para a reflexão e reanálise das práticas. Cada atividade se tornava uma oportunidade de reconstrução e construção. Deste modo, a palavra que adoto como promotora da minha trajetória deste ano foi um aprendizado. Aprendi muito, especialmente com as crianças. Elas me ensinaram enquanto eu as ensinava. Com elas, aprendi na prática, o que é ser professora. Por fim, pude vivenciar o cotidiano da escola, com seus desafios e enriquecimentos, formados por sujeitos donos de diversas histórias que prepararam a minha própria história enquanto futura educadora. Eu agradeço muito a atenção e é isso. Obrigada. Olá, meu nome é Maria Elisa, faço letras na FEFELESH e licenciatura na FEUSP e atuo na vertente da Escola de Aplicação com o PROIAD desde maio de 2024, no primeiro ano do Ensino Fundamental 1. Foi através do PROIAD que eu tive minha primeira experiência docente, e isso foi um divisor de águas para mim, já que com a escola eu descobri um caminho profissional dentro da educação e toda a experiência foi muito enriquecedora em um sentido pessoal, pois descobri nas crianças uma nova forma de ver a vida. Trabalhar com as crianças foi como descobrir de novo as coisas, ver as oportunidades do dia a dia, brincar novamente e aprender a ser mais criança na vida adulta. Foi através da experiência como bolsista na EA que eu aprendi a lidar com situações que jamais me vi sendo capaz, como em momentos que servi de apoio emocional para crianças se reorganizarem e se autorregularem em momentos desafiadores do dia a dia, principalmente crianças com TEA, para as quais me vi sendo adultos de referência e apoio emocional. O PROIAD foi minha grande experiência profissional e acadêmica até agora ao longo da minha graduação. Obrigada! Olá, meu nome é Tayane, eu sou PROIAD aqui da Escola de Aplicação da USP e desde o começo desse ano eu venho acompanhando uma turma do primeiro ano do Fundamental, desde o horário da entrada até o horário da saída. Isso inclui projetos em sala, saídas pedagógicas, recreio. Minha experiência lá tem sido maravilhosa e durante esse período eu vivenciei diversos momentos únicos que fugiram da teoria, do que eu tinha visto até ali, na minha experiência como aluna da USP e como aluna também em escola pública. Por isso eu acredito que esse projeto é extremamente importante. Ele proporciona experiências e nos faz aprender na prática como lidar com diversas situações do contexto escolar. Eu acredito que a minha trajetória nessa escola foi baseada principalmente em troca de saberes, de opiniões, de experiências, de trocas no geral e de vínculos. Então, não foram apenas os PROIADs do projeto que se beneficiaram, isso em toda a comunidade escolar. Então, por isso eu acho que é muito importante esse projeto ser valorizado e renovado o ano que vem. Eu acho que esse projeto proporciona experiências únicas. E por isso eu espero que mais pra frente outros tenham essa oportunidade que eu tive, outros tenham essa oportunidade de fazer parte do PROIAD e vivenciar experiências únicas. Oi, eu sou o Victor, sou estudante da licenciatura em Matemática e estou acompanhando o segundo ano 2 do Fundamental 1. Eu acompanho a turma 4 dias da semana, em suas atividades dentro e fora da escola. Também participo do círculo de leituras, atividades diferenciadas, arte, educação física e atendimentos com crianças, com dificuldades nas atividades. A minha experiência no PROIAD me ajudou muito a desenvolver e a aprender a lidar com situações do cotidiano escolar.
mediar conflitos e trabalhar com turmas heterogêneas, dando destaque nos meus atendimentos, onde me deparo com alunos que não sabem o que é número e preciso introduzi-los a essa linguagem que é a matemática. Em outros termos, temos que alfabetizá-los na matemática, de modo que crio um método de ensino para esses alunos, utilizando meus conhecimentos prévios, o auxílio da professora de sala e professores da faculdade, visto que não tem muito material sobre esse assunto. E as crianças aprenderam a utilizar régua, medidas de comprimento, material dourado, entre outros modos de utilizar a matemática. E como resolver essas contas simples com eles. Adição e subtração. Ganhei experiência em sala de aula também, estando presente nos círculos de leitura, atividades diferenciadas, oficinas e sala de aula, sabendo melhor planejar a aula, atividades e correções. Acredito que essa bolsa foi fundamental para o meu desenvolvimento de carreira e gostaria que mais pessoas tivessem acesso a essa tal experiência. Obrigado. Olá a todos. Meu nome é Vitor Takakura e sou estudante do curso de bacharelado e licenciatura em Letras Português e Japonês. Atualmente, sou bolsista ProIAD da vertente Educação Escolar e atuo nos anos iniciais da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP, mais especificamente em uma turma de segundo ano do Fundamental 1. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que fizeram o programa ProIAD possível, pois está sendo uma experiência de grande valor para a minha formação. Devo ressaltar ainda que esta oportunidade na Escola de Aplicação é a minha primeira experiência em uma escola. Antes dela, eu possuía diversas dúvidas e inseguranças quanto a ser professor. No entanto, muitas delas foram sanadas com a minha participação no programa. Comecei no programa um pouco depois dos demais, em junho. Antes de iniciar no programa, eu estava realizando estágio obrigatório da licenciatura com a mesma turma que acompanho atualmente. E pude notar a enorme diferença que o programa faz quando se trata na imersão dentro da realidade escolar. Por ironia do destino, quando iniciei no ProIAD, acabei ficando na mesma turma que estou atualmente. Para efeito de comparação, no estágio obrigatório, ia para a escola apenas uma vez por semana, acompanhando a turma pontualmente e fazendo observações do cotidiano das crianças, de modo a satisfazer os relatórios que eram necessários para as matérias da licenciatura, a uma certa distância. O ProIAD possibilitou uma imersão mais profunda na rotina escolar, de modo a acompanhar a turma 4 vezes por semana em todas essas atividades, como, por exemplo, aulas de artes, educação física, círculos de leitura, oficinas e eventuais saídas de estudo, além da possibilidade de criar vínculos mais profundos com os alunos. Pude sentir, em primeira mão, o quão diferentes as experiências foram, e posso afirmar categoricamente que o programa me ajudou imensamente na minha formação como futuro docente. Muito obrigado a todos pela atenção.